Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e o tema que eu trago para a nossa conversa diz respeito aos níveis de organização dos animais, né? Vocês já viram que há seres vivos, como as amebas, que são formadas por uma única célula, enquanto outros, como os animais e as plantas, são compostos de muitas células. Nesses seres, chamados pluricelulares ou também multicelulares, as células estão organizadas em grupos, né, que executam determinadas funções. Podemos comparar essa organização como se fosse uma orquestra, né? Essa que aparece aí na imagem para vocês, né? Em que cada indivíduo tem seu papel na interpretação e na execução da música. E no decorrer desse nosso bate-papo, vamos conhecer as formas de organização das células de diferentes seres vivos, sobretudo do ser humano. Vamos também conversar brevemente sobre outros sistemas que promovem a interação dos animais com o ambiente. Aí nós podemos falar do sistema nervoso, os órgãos dos sentidos, né? E os sistemas de sustentação e de movimento, ok? Você já pensou, né? Como as células, que são tão pequenas, podem fazer, por exemplo, um braço levantar? Hum? Nossos músculos são formados por células que podem se contrair, diminuir no comprimento e movimentar partes do nosso corpo, como os braços e as pernas. Vejam aí nessa imagem, né, essas crianças interagindo entre elas, tá? E com isso botando para fazendo funcionar, né, no seu corpo o sistema muscular, o sistema esquelético, o sistema respiratório, né, o sistema nervoso e assim por diante. Como as células musculares, as demais células dos organismos multicelulares se reúnem em grupos denominados de tecidos, né? Então, as células agrupadas em um tecido desempenham funções específicas. Nos animais, encontramos, entre outros, né, os tecido muscular, responsável pelo movimento do corpo, e os tecidos de sustentação, que formam os ossos, né? Os tecidos podem agrupar-se e formar um órgão, tá? Um exemplo de órgão presente na maioria dos animais é o estômago, que é formado por várias camadas de tecidos, e uma delas, né, reveste e protege o estômago por dentro, além de produzir substâncias que realizam a digestão. Essa camada interna é chamada de tecido epitelial, e ela então vai realizar o que? Vai produzir substâncias para realizar a digestão, que na verdade nós estamos nos referindo às enzimas digestivas, né? Também existem outra camada formada pelo tecido conjuntivo, né, que contém os vasos sanguíneos, e uma terceira formada pelo tecido muscular, que é capaz de se contrair e ajudar a misturar, né, os alimentos com as substâncias que realizam a digestão. Vamos aproveitar essa imagem, então vamos aqui explorá-la um pouquinho. Nós temos aqui a imagem de um gato, né, e onde mostra alguns órgãos internos. O órgão em destaque, aonde foi ampliado, é o estômago dele. Vejam que existem 3 camadas, tá? Esta camada, que está tudo aqui. Eu tenho essa camadinha aqui, menor intermediária, e essa camada aqui mais embaixo. A primeira camada corresponde ao tecido epitelial, tá? Que vai atuar na digestão diretamente. Depois nós temos aqui, ó, essa camada que é de tecido conjuntivo, que sustenta e dá elasticidade aos órgãos. E por último nós temos aqui o tecido muscular, que é essa estrutura, né, que ajuda aí a se contrair para que possa ter então a mistura dos alimentos dentro do estômago, né, e assim interagir com as enzimas que são produzidas pelo tecido epitelial, tá? Dando continuidade, né, outro exemplo de órgão é a pele. A parte que você vê da nossa pele é formada por um tecido, que é a epiderme, então que é a parte de fora, né, que é um tipo de tecido epitelial. Sob a epiderme, ou seja, abaixo da epiderme, há outro tecido, que é a derme, né, que é um tipo de tecido conjuntivo. Além da derme, outros tipos de tecidos conjuntivos são o tecido ósseo e a cartilagem, né, que são do mesmo tipo de tecido, que fazem parte dos tecidos conjuntivos, né?
E aí nós temos por exemplo, a cartilagem ela é encontrada, né, tanto na orelha externa, no nariz, nas vias respiratórias, e ela é um tecido resistente e flexível, né. Outro exemplo de tecido conjuntivo é o sangue, tá, que nós vamos ver aí mais adiante. O que é importante, né, mencionar, aproveitando essa imagem, é que nós temos aqui, ó, um corte, né, da pele, e eu tenho algumas estruturas. Eu tenho o pelo, né? Eu tenho a primeira camadinha, que é a camada da epiderme. Eu tenho a segunda camada, que é a derme, que é essa estrutura aqui de baixo. E eu tenho embaixo da derme o tecido adiposo, tá? Além disso, né, dentro e envolvendo tudo isso, nós temos músculos, né, que ajudam a fazer a movimentação dos nossos pelos, por isso que quando a gente fica arrepiado, o pelo ele fica erguido, né? Nós temos células de gordura, nós temos células sudoríparas, que são essas estruturas, nós temos glândulas sebáceas, que ficam próximas à base do pelo, ajudam a dar a oleosidade na pele, para ela não ficar tão seca. Nós temos os vasos sanguíneos aqui, ó, que são essas estruturas aqui, que estão na cor de vermelho e azul, né? Na superfície aqui da epiderme também existe uma camada de queratina, né, que protege a pele contra a perda de água, tá? Então tudo isso aqui constitui, né, a nossa pele, perfeito? Então, o que mais a gente pode falar sobre isso, né? Dando continuidade então ainda aos órgãos, ao grupo de órgãos, né, que trabalham em conjunto e de forma harmoniosa, né, acabam criando o que? Funções semelhantes e específicas, e aí vão constituir o que? Vão constituir um sistema. Na maioria dos animais, por exemplo, o coração, as artérias e as veias compõem o sistema cardiovascular, ou também chamado de sistema circulatório, que tem a função de impulsionar o sangue e conduzir, né, pelo corpo. O coração, as artérias e as veias estão presentes em todos os vertebrados, né, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e em alguns invertebrados também, como o caso das minhocas e dos insetos, né. Com relação à boca, o esôfago, o estômago, o intestino e mais alguns órgãos associados às glândulas salivares, né, ao fígado e ao pâncreas, formam outro exemplo de sistema, que é o sistema digestório, né, responsável pela digestão e absorção dos alimentos. Nesta figura, né, que agora a gente está observando aqui, ó, ela vai mostrar os diferentes níveis de organização da maioria, né, dos organismos multicelulares. As células formam tecidos, que por sua vez formam órgãos. Os órgãos atuam em conjunto, formando o sistema que compõe um organismo. Como exemplo, a gente tem aí o macaco de cheiro. Então, para a gente encerrar aí o nosso bate-papo de hoje, esse slide, nessa imagem, na verdade, ela representa os níveis de organização, partindo da célula, que é a menor estrutura funcional. Então, quando eu tenho um conjunto de células, surge o quê? O meu tecido. Um conjunto de tecidos, surge o meu órgão, né? Um conjunto de órgãos, eu vou ter o quê? Um sistema. E o conjunto de sistemas, eu vou ter um indivíduo por completo. Perfeito? Fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.